Olá, alunos, bom dia, boa tarde, né? Vamos aí para mais uma aula. Hoje a gente vai fazer uma produção de texto, tá? Na semana passada nós trabalhamos aí o livro Buriti, né? Que nós falamos sobre o artigo de opinião, lembra? Então nós tínhamos esta imagem, né? Que aí tinha um artigo de opinião, ou seja, a pessoa que escreveu esse texto, ele estava falando sobre as propagandas, né? Que você é sempre o alvo. Então, sempre a propaganda é voltada para as vendas, né? Para o público, a maior parte é para o público infantil, crianças e jovens, né? Então, a propaganda ela é bem atrativa para que as pessoas comprem o produto. Mas será que realmente elas precisam ou elas só estão comprando porque viram a propaganda na televisão, jornal, internet, seja lá onde for, tá? Aqui, ó, na página 115, nós temos uma definição do que é o artigo de opinião, né? Então, o que a gente precisa aí para produzir um artigo de opinião? Uma introdução, que a gente vai fazer a apresentação do assunto, que pode ser feita expondo uma opinião. Aí aqui vocês têm que colocar a opinião, o que o autor pensa sobre o assunto, um argumento que prova, que confirma ou sustenta a opinião e a conclusão, que é uma ideia final sobre o que foi exposto o texto, tá? Então vocês podem utilizar o livro, ó, na página 115, para seguirem um roteiro para a produção de vocês de hoje. Aqui, na nossa atividade do dia, o que nós temos aí? Nós temos uma charge, né, uma tirinha, que está falando sobre o mosquito da dengue. Então, vamos entender, né? Aqui nós vemos vários mosquitos, né, que invadiram a residência, e aí um deles pergunta, quem é esse cara? Diz ele que é o dono da casa. Então, se a gente for ver, quase não estamos falando na dengue por conta do Covid-19, então as pessoas esqueceram um pouco aí a dengue. Mas este ano, muitas pessoas foram contaminadas. É uma doença, né, que já nos acompanha há alguns anos, que em determinadas épocas do ano ela vem um pouco mais forte, né, contamina mais. Uma grande parte da população já contraiu a dengue e ela continua existindo. Só que deu uma camuflada por conta do Covid, quase não foi falado. Mas a gente sabe que temos que tomar algumas precauções, né? Alguns cuidados, principalmente em nossa casa, para que o mosquito da dengue não reproduza, para que ele não vá lá colocar os ovinhos na água parada, né, na água limpa, que esteja parada, e desta forma nascer aí vários pernilongos, o Aedes aegypti, que transmite a dengue, certo? Então, nós temos aqui esta charge, e o que vocês vão fazer? Ó, a charge acima, ela trata numa perspectiva crítica, algo característico do gênero em questão, de uma grave doença que afeta significativamente para a população brasileira, a dengue. Reflita sobre esse assunto e, em seguida, produza um artigo de opinião apresentando argumentos sólidos para que a defesa de um ponto de vista acerca do tema, né? Então, a gente já tem aqui, ó, o título: A proliferação do mosquito da dengue. Causas, consequências e medidas para o combate, né? O que é a proliferação, né? É a quantidade excessiva que cada dia vai crescendo, aumentando cada vez mais, né? Então, é a proliferação do mosquito da dengue, tá? Então, a gente vai começar o texto. O que causa aí a dengue? A gente vai falar que a dengue é uma doença, que o contágio dela é através do mosquito, Aedes aegypti, e que ele causa grandes transtornos para a nossa vida, né? Quais as consequências disso, né? Continuando ainda nas causas,
O que causa a dengue? A gente manter a água parada em vasos, pneus, garrafas, certo? Então a gente já tem que ter esse cuidado, né? Sempre tomar cuidado no armazenamento de coisas que podem armazenar água. Então, por exemplo, um pneu velho, uma garrafa, até mesmo um papel de bala, se ele ficar jogado e ali empoçar a água, já é o suficiente para o criadouro do mosquito da dengue. Então a gente tem que ter essas medidas, não jogar o lixo no chão. Se tiver garrafa no quintal, deixar as garrafas de cabeça para baixo. Se tiver pneu, o vasinho de planta, sempre colocar terra, né? Sempre trocar, lavar ali a vasilha do cachorro, né? Ter a piscina sempre limpa, com cloro, enfim. Não pode, né? Baldes, às vezes em casa a gente tem o balde que fica com acúmulo de água. Então sempre colocar de cabeça para baixo para que não seja acumulado água e dessa forma não seja um criadouro para o mosquito da dengue, tá? Se a gente não tomar cuidado, quais são as consequências? Eu vou me contaminar. Então, quais são os sintomas da dengue? Dores no corpo, mal-estar, febre, algumas são mais graves, como o caso da dengue hemorrágica, que pode levar à morte. Então, nós temos algumas consequências, né? E quais são as medidas para o combate? Foi o que eu já falei. A gente não deixar nada que acumule água, sempre jogar o lixo no lixo, ter higiene em casa, manter o quintal limpo, para que não seja criadouro do mosquito. Então isso, né, vocês vão colocar aí de alguma forma no seu texto e dando a opinião de vocês, tá? Então, por exemplo, eu acho que a dengue é uma doença que já deveria ter sido controlada pela consciência de cada pessoa, de cuidar do seu lixo, de cuidar da sua casa, para que não acumule água. Porém, as pessoas não fazem isso e desta forma a dengue é uma doença que já vem há muitos anos. Vocês vão dar a opinião de vocês, tá? Caso tenham alguma dúvida, vocês podem pesquisar no Google sobre a dengue e aí vocês façam. Então, nós temos aqui, ó, as linhas, tá? O texto, ele tem que ter aí de 15 a 20 linhas pelo menos. Não adianta vir aqui me fazer 5 linhas, que não vai ser legal, né? A gente tem que desenvolver um assunto. Então, vocês vão fazer, não se esqueçam de usar o parágrafo. Todas as vezes que eu for mudar o assunto, eu coloco um ponto e eu vou para outra linha. Eu tenho que dar algumas pausas no meu texto, então eu vou usar sempre vírgula ou ponto na mesma linha. Se for uma pausa maior, eu dou um ponto e vírgula, que nós já aprendemos, tá? Então, eu corrigi aí algumas produções das atividades avaliativas e percebi que algumas crianças ainda não estão fazendo uso da pontuação e vocês precisam fazer, porque vocês já estão no 5º ano. Então, vocês já vieram desde o 1º ano produzindo textos e se aprofundando para chegar no 5º ano bem. Então, vamos prestar atenção no que a professora fala, fazendo parágrafo, usando vírgula, usando pontos, não colocando só um parágrafo e escrevendo o texto todo amontoado, sem nenhuma vírgula, sem nenhum ponto, sem nenhum parágrafo, que fica difícil aí a compreensão da professora, tá? Façam. Quem tiver a Classroom, coloca lá. E quem não tiver, leva dia 5 para mim que eu vou corrigir.